Eu vou ler um texto que está em Lucas capítulo 13, versículos 6 a 9. E diz assim: E dizia esta parábola: Um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto, não o achando. E disse ao vinhateiro: Eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não o acho. Corta-a, porque ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa-a este ano, até que eu a escave e a esterque, e se der fruto, ficará, e se não, depois a mandarás cortar. Essa parábola, ela vai nos ensinar algo muito importante. Ela fala daquele salvo que, no entanto, quando nós olhamos para a vida dessa pessoa, não encontramos evidências de salvação que ele julga ter obtido. Hoje em dia, parece que é moda as pessoas dizerem que são evangélicas. Muitas pessoas se dizem evangélicas, se dizem salvas e nunca mudam de vida. Essa parábola fala do nosso cristianismo, fala do fato de nós nos dizermos convertidos, mas sem as evidências claras dessa conversão. O versículo 6 diz assim: E dizia esta parábola: Um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Quem é esse homem que plantou uma figueira no meio da vinha? Esse homem é um tipo de Deus. Ele é o Senhor. A figueira é dele. Ele é o dono da figueira, o dono da vinha. E quem é a figueira aqui representada nessa parábola? A figueira é Israel. E quem é Israel? O Israel da parábola é o povo peculiar de Deus. É o povo escolhido de Deus, o povo eleito de Deus. Esse é o Israel de Deus. Trazendo para nós a igreja do Deus vivo nos dias de hoje, ela representa o cristão, o salvo, o que se diz salvo, o que foi remido pelo sangue, o que recebeu as boas novas do Evangelho. Aquele que foi galardoado pelo sangue de Jesus. A figueira é dele, é de Deus. O homem, o cristão, pertence a Deus. Lá em Ezequiel 18 está escrito assim: Eis que todas as almas são minhas. Como é a alma do Pai, assim também é a alma do Filho. É minha. A alma que pecar, essa morrerá. Sendo, pois, o homem justo e praticando juízo e justiça, andando nos meus estatutos e guardando os meus juízos e procedendo segundo a verdade, esse tal justo certamente viverá, diz o Senhor. Tanto a alma do Pai como a alma do Filho são minhas. As almas são de Deus. Essa figueira estava plantada não num terreno qualquer. Essa figueira foi plantada por Deus num terreno onde a terra era mais fértil, numa altura razoável, e ela era rodeada pelas uvas. É uma figueira plantada dentro de uma vinha, as videiras. Aquelas videiras proporcionavam um solo mais fértil para a figueira, para que ela pudesse crescer, florescer e dar frutos. Foi por isso que essa figueira foi plantada dentro de uma videira. Por que essa figueira foi plantada dentro de uma vinha? Porque Deus a escolheu e a colocou num lugar privilegiado, um lugar de graça e de misericórdia, para que ali ela encontrasse ambiente propício para crescer, para se desenvolver, para dar folhas, para dar flores e frutos finalmente. Isso nos remete ao Éden. Veja o que está escrito em Gênesis 2, versículo 8. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. A vinha representa a igreja,
onde o cristão é colocado, onde o cristão é plantado por Deus. Deus planta a pessoa ali para que ela encontre ambiente propício para se desenvolver. E ele é rodeado de graça, de misericórdia, do amor e da benignidade de Deus, porque ali há outros dando fruto, há outros florescendo, há outros crescendo, há outros plantados ali. E ali, naquele ambiente propício, a figueira podia florescer. E ali tem os benefícios imerecidos, a graça. É isso que Deus faz conosco quando Ele nos chama em seu propósito infinito. Ele nos resgatou, nos remiu, nos salvou, porque todos nós pecamos e fomos destituídos da glória de Deus, como está escrito em Romanos. Mas Ele tornou a nos plantar na igreja para fazermos parte da eclésia. Aquela figueira plantada por Deus passou a estar na igreja, passou a ser cristã, pequeno Cristo, passou a se dizer convertida, passou a ser salva, porque foi plantada por Deus. Ficou ali quietinha, desde que Deus a plantou, desde que Deus a chamou. Depois de algum tempo, o dono da vinha volta àquela vinha, como diz a parábola nos versículos 2 e 3, e diz assim: o dono da vinha voltou e foi procurar nela fruto. Não achando, disse o dono ao vinhateiro: eis que há 3 anos eu venho procurando fruto nessa figueira e não acho. O dono da figueira foi até a figueira e pediu fruto a ela. Examinou-a para ver se ela tinha fruto e não achou nada, como fez Jesus quando procurou fruto na figueira e secou-a. Lá em Marcos 11:13, diz assim: ao ver à distância uma figueira coberta de folhagem, foi ver se acharia nela algum fruto, mas nada encontrou senão folhas. E nós sabemos o fim dessa história: essa figueira secou-se. A Bíblia diz que os olhos de Deus estão sobre toda a terra, contemplando bons e maus. Depois de algum tempo da sua aparente conversão, depois de algum tempo de agregar ao reino, invariavelmente o Senhor vai examinar os nossos frutos. Ele vai examinar a minha e a sua profissão de fé, vai examinar o teor do nosso cristianismo, vai examinar o nível da minha e da sua conversão, vai examinar se eu e você estamos realmente enxertados nele, se nós estamos realmente salvos. De acordo com a parábola, depois de algum tempo, o dono foi procurar na figueira o fruto e não achou. Ela estava exatamente como aquela figueira que Jesus secou. Aquela figueira, ela tinha folha, tinha caule, tinha volume, aquela figueira tinha altura, aquela figueira tinha diâmetro, aquela figueira tinha aparência de figueira, mas ela não era figueira. Como é que eu sei que uma figueira é figueira? A figueira só é verdadeiramente uma figueira se ela produz figos. Se ela não produzir figos, para que serve? A árvore só é boa se ela produz frutos. Foi isso que Jesus questionou. Jesus foi lá, olhou, ela tinha aparência de figueira, parecia que estava cheia de frutos embaixo daquelas folhas, mas ele examinou, abriu lá as folhas, examinou e não tinha nada. Da mesma maneira, desde que alguém que veio para o Evangelho, desde que Jesus plantou essa pessoa na igreja, ela tem a roupa de evangélico, o linguajar de evangélico, cumpre os ritos de um salvo, passou pelo batismo ou submerso por aspersão, compõe o corpo eclesiástico, porém ela não tem evidência em seu caráter de que é realmente salvo. Que evidência é essa? O fruto. E disse o vinhateiro: eis que há 3 anos, o dono da vinha, eis que há 3 anos venho buscar frutos nessa figueira e não acho. Por que foi que ele deu o número 3? Há 3 anos que na parábola de Jesus, ele disse: faz 3 anos que eu venho buscar a figueira. Por que 3? Ele não está falando que a figueira tinha 3 anos de vida. Não era isso.
Ele está dizendo que depois de 3 anos, nos últimos 3 anos, o dono da vinha veio a ela e viu que ela não deu fruto. Sabe do que se trata? Por que 3 anos? Jesus está falando dos 3 anos do ministério terreno dele. Foram 3 anos. Israel, o povo de Deus, estava corrompido e apóstata até o advento do Messias, que é o próprio Jesus. Durante 3 anos, Jesus proclamou publicamente o Evangelho. Durante 3 anos, ele manifestou a glória de Deus na terra. Durante 3 anos, ele caminhou orando e curando os oprimidos. E durante 3 anos ele foi às ovelhas perdidas da casa de Israel, negando até os outros povos, quando disse lá em Mateus 15, 25 a 27, a uma mulher que vinha gritando atrás dele, pedindo-lhe ajuda com sua filha. Jesus disse, e respondendo ele disse, eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela, adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse, não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse, sim, Senhor. Mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse, ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo, conforme tu desejas. E desde aquela hora, a filha daquela mulher ficou curada. Voltando ao texto, ele está dizendo, 3 anos, o próprio Messias encarnado manifestou o Evangelho vivo que saía dos seus lábios com sinais e prodígios, mas não foi suficiente para que Israel se dobrasse e se convertesse. Quantos séculos serão suficientes para que nós, nos dias de hoje, nos dobremos e possamos nos converter de verdade? Ele está dizendo que durante 3 anos do ministério público de Jesus, Israel não se converteu. Ele não está dizendo o tempo de vida daquela figueira. Ele está dizendo quantos anos faz que muitos ouvem o Evangelho. Quantos anos? 1, 2, 15, 20 anos? Há quanto tempo muitos são expostos à pregação do Evangelho? Muitos veem os sinais acontecerem. Há quanto tempo a doutrina bíblica é ensinada a essas pessoas? Faz 1, 2, 3, 15 anos. Então ele vem. O dono da vinha vem olhar a figueira e não encontra fruto. Não encontra nada. Não encontra frutos na vida de muitos. O dono da vinha, o dono do cristianismo, está dizendo para nós hoje, o que eu faço com a figueira que não produz frutos? E o dono da vinha disse na parábola, corta, exclui, desarraiga, retira, corte a comunhão comigo, corte o fluxo da vida comigo, retire a minha graça, retire a minha misericórdia, corte-a. Ele está dizendo, qual é a consequência para aqueles que estão vivendo uma vida de aparência dentro da igreja, mas que não produzem fruto? Ele não está falando do bêbado inveterado, não está falando daquele que fuma maconha, não está falando do estuprador. Esses são outro tipo de devassos. Ele está falando daqueles que praticam iniquidade dentro da igreja. Mas o que é iniquidade? Iniquidade é injustiça. É não ter a baliza do Evangelho na vida de quem se diz salvo. É não ter a mente de Cristo, nem procurar ter. É não ter o fruto do Espírito. É não ter amor, longanimidade, benignidade, justiça, fé, alegria, mansidão, domínio próprio, paz e esperança. Porém, há uma esperança. Sempre há esperança. O Evangelho de Jesus Cristo é o Evangelho da esperança. E disse o dono da vinha, eis que há 3 anos eu venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo o vinhateiro, disse, Senhor, deixe-a este ano, até que eu escave e a esterque. E se der fruto, ficará. E se não, depois a mandarás cortar. Quem é o vinhateiro? É Jesus.
que todos os dias intercede por nós junto ao Pai. Senhor, deixa mais um ano a Mara lá. Não corta ainda não. Deixe que eu trate com ela. Deixe que eu fale um pouco mais com ela. Quem sabe ela se converte. O vinhateiro disse: Senhor, deixa mais esse ano, até que eu escave e esterque. Quem arguiu? Quem falou com o dono da vinha? Quem falou com Deus? Quem intercede pela figueira sem fruto? O dono da vinha é Deus que mandou cortar, mas quem intercede junto a Ele, nós sabemos quem é. Nós sabemos que nós temos alguém que intercede por nós junto ao Pai, que todos os dias está dizendo: Senhor, mais paciência com a Mara, mais um pouco, deixe que eu trate mais um pouco com ela. Quando Jesus terminou seu ministério terreno, ele deu início ao ministério de intercessão junto ao Pai Celestial. Hoje, ele está sentado à sua direita nos lugares celestiais. O dono disse: 3 anos e não dá fruto. Não tem evidência de convertido, não é salvo, está aí inutilmente, corta! Deus, o vinhateiro, mandou cortar. Mas em Romanos 8,34 está escrito: quem os condenará? Cristo Jesus, que morreu, ou melhor, que ressuscitou, que está à mão direita de Deus, é Ele quem intercede por nós. Jesus está dizendo para mim e para você hoje: nós temos pouco tempo ainda, mas Ele todos os dias intercede por nós junto ao Pai. Ele, o vinhateiro, também concorda que pela esterilidade a figueira deve ser cortada. Porém, quando o Pai disse corta, ele disse: Senhor, deixa mais esse ano. Senhor, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. Lembram? Enquanto eles crucificavam Jesus: Senhor, perdoai-os. Eles não sabem o que fazem. Senhor, dê a eles mais uma chance. Aplaca a tua ira, retenha. Senhor, deixa mais esse ano. Lá no Calvário, a espada do juízo estava apontada para a minha e para a sua cabeça por causa dos nossas inúmeras e incontáveis iniquidades. Mas ele disse: Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Perdoa-os, tem misericórdia deles. Espere mais um pouco. Deixa mais esse ano até que eu a escave e esterque. Até que eu invista um pouco mais nessa figueira. Até que eu os convença do pecado, da justiça e do juízo. Até que eu as alimente. Até que eu trabalhe com essa figueira infrutífera mais uma vez. Até que eu envie os meus profetas a dizer-lhes: arrependei-vos, porque está perto o reino dos céus. Arrependei-vos, porque está próxima a vinda do Senhor. Foi essa a pregação de João Batista em Marcos 1,4, que pregava o batismo para arrependimento e remissão dos pecados. Essa era a mesma mensagem pregada por Jesus em Marcos 1,15. Arrependei-vos e crede no Evangelho. E essa também era a mensagem dos discípulos em Marcos 6,12. Saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse. E essa tem que ser a nossa mensagem. Essa mensagem não está mais em moda. A moda agora é: você vai conquistar, você vai conseguir, você vai ganhar, você vai chegar, Deus vai te dar, Deus vai fazer. Mas a mensagem verdadeira do Evangelho é essa. O nosso ID, ele compreende: arrependei-vos. O Senhor da vinha está próximo, o dono da vinha está voltando. O vinhateiro está voltando. Ele tem nos dado todo esse tempo para que quando ele voltar, nós estejamos prontos, dando fruto, para que ele nos leve com ele. Que nós possamos nos arrepender todos os dias, mudar de atitude e começar a dar fruto. Não adianta sermos uma figueira bela, cheia de folhas, cheia de flores, mas sem fruto. Temos que ter o fruto, que isso é o que caracteriza. Jesus disse: pelos frutos os
conhecereis. É assim que nós seremos conhecidos. Vamos orar e pedir ao Senhor, que tem sido tão misericordioso conosco, que nos ajude a frutificar. Jesus querido, muito obrigada, Senhor. Obrigada por tua palavra, que é como espada. Penetra, Senhor, fundo dentro de nós. Senhor, não deixe, Jesus amado, que o dono da vinha venha e nos encontre só com folhas, Senhor, com aparência de figueira saudável, mas estéril, Senhor. Não permita, Pai, mas Jesus querido, que o Senhor nos ajude para que nós possamos frutificar, Senhor. Que nós possamos estar prontos, dando frutos quando da sua vida. Glorifica o teu nome. Firma-nos, Senhor, na igreja. Firma os nossos pés em ti, Senhor. Tu escolheste um terreno propício para que nós possamos nos desenvolver, Senhor. Ajuda-nos a dar frutos. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus.